Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática da EJA nível 2. Nós vamos continuar falando sobre geometria. A geometria hoje é uma grande área que está na matemática e nós vamos falar hoje sobre área e perímetro. Cálculo de área e perímetro. Lembrar que quando eu falo de área é uma medida de um espaço e quando eu falo de um perímetro é um contorno, é uma linha reta, digamos assim, ok? Então vamos pensar então onde que eu vou utilizar área e perímetro. Imagina comigo que você tem um terreno qualquer na cidade de Araxá. Vamos supor que o seu terreno seja um terreno no formato de um retângulo. Lembrar que o retângulo ele tem nós já falamos sobre ângulos, então ele tem 4 ângulos retos. O que significa o ângulo ser reto? É um ângulo de 90 graus, tudo bem? E vamos supor que aqui está a rua, né? Aqui está a rua, seu terreno está aqui está a rua. Tudo bem. Aqui ele tem 12 metros de frente, tá? Então é 12 por 30. Então, quando eu falar da área, significa dizer que eu tenho que multiplicar o 12 por 30. Então, essa área desse terreno aqui seria 12 vezes 30, que totalizaria 360 metros quadrados. Então, isso aqui tudo seria a sua área. Agora, se a gente for imagina comigo, vou usar até outra cor aqui para aproveitar, o seu perímetro. O que é o perímetro? É o contorno. Então é isso aqui, ó. Estou escrevendo, passando de novo aqui, ó. É essa parte verde. Esse perímetro do meu terreno é quanto que eu utilizaria para cercar, quantos metros lineares ele tem. E a gente pode pensar aqui, na parte de cima, vou colocar aqui embaixo, ó, perímetro P é o quê? Eu tenho 30 metros aqui, ok, mais 12 metros descendo, beleza, mais 30 metros voltando, ok, mais 12 metros subindo. Muito bem, então o meu perímetro deu quanto? 30 mais 12, 42, com 30, 72, com 12, 84. Então meu perímetro seria 84 metros linear. Então, quando eu falo de medida linear, está relacionada ao perímetro. Quando eu falo de medida de área, é metro ao quadrado, é relacionado então à nossa área. Tudo bem? E aqui então eu vou demonstrar isso e eu coloquei aqui que a área é medida mensurada em metros ao quadrados, centímetros ao quadrados, decímetros ao quadrados, quilômetros ao quadrados, enfim, diversas unidades, que é a multiplicação dos lados. Então eu peguei e fiz o quê? Metro vezes metro deu metro ao quadrado. Centímetro vezes centímetro deu centímetro ao quadrado. Milímetro vezes milímetro deu milímetro ao quadrado. Quilômetro vezes quilômetro deu quilômetro elevado ao quadrado. E quando eu falo de perímetro é apenas uma soma algébrica do quê? Desses lados. Então eu estou somando metro com metro, o total vai dar em metros. Tá? Se eu estou somando centímetro com centímetro, o total vai dar em centímetro. Ah, Júlio, não, eu estou somando hectômetro. Hectômetro mais hectômetro, o seu resultado será em hectômetro, tudo bem? Imagina, então, a gente vai falar hoje, começando essa aula, sobre o quadrado. O quadrado é uma figura geométrica que eu tenho 4 ângulos retos, olha aqui os 4 ângulos retos dele, ó. Ou seja, ângulos de 90 graus. E, além de ter esses 4 ângulos retos, eu tenho 4 lados iguais. Então, um lado eu chamei de A, o outro lado eu chamei de A, aqui também eu teria um outro lado A, aqui eu também teria outro lado A. Os 4 lados têm que ser iguais para ser considerado um quadrado. Um quadrado que dá dentro do grande grupo chamado quadriláteros, tá ok? Então, a área do quadrado é lado vezes lado. Um lado se chama A e o outro lado se chama A. Então, deu A vezes A. Então, a gente pode escrever essa área sendo A vezes A ou A ao quadrado. Lembrar que se eu colocar o A e colocar o expoente, nesse caso o expoente 2, significa que é a multiplicação por essa quantidade de vezes. No caso, 2 vezes. Então, representa a mesma coisa. Então, isso aqui, ó, são 2 formas distintas de falar a mesma coisa. Ok? Agora, vamos reparar, então, para relacionar o perímetro do quadrado. É a soma. Então, Júlio, vou somar. Vamos usar outra cor. Tô ótimo para usar as cores hoje, ó. Então, aqui, ó.
esse lado aqui, ó, se chama A. Somado com esse lado aqui do quadrado, deu, que se chama A também, A mais A, 2A. Somei com o lado inferior aqui, o lado de baixo. Então, 2A com A, 3A. Por fim, somei com esse último lado, eu tenho 4A. Então, percebam que se você quiser calcular o perímetro, basta você pegar o lado chamado A e multiplicar 4 vezes quando eu estou falando de um quadrado, porque o quadrado ele tem os 4 lados iguais, tá bom? Vamos falar então agora sobre um retângulo. Retângulo também é um quadrilátero que possui 4 ângulos de 90 graus, como eu já falei no início da aula, porém a diferença do retângulo com o quadrado é que no quadrado eu tenho os 4 lados sendo iguais, e no retângulo não, eu tenho 4 ângulos de 90 graus, ou seja, ângulos retos, porém aqui, quando você for olhar a medida dos lados deles, vão ser distintos. Então eu vou ter um lado que é a parte inferior, esse lado inferior chamado base, e esse lado que eu vou chamar de altura, certo? Então aqui eu tenho a base e a altura. Como eu já falei para vocês, a área está relacionada à multiplicação dos lados. Então, para mim achar a área deste retângulo, basta eu pegar essa base B e multiplicar pela altura H. Se você pegou a base B vezes a altura H, você vai chegar na área desse retângulo. Lembrar que a área, as unidades, está aqui, ó. Eu sempre estou deixando aqui a observação. Metro quadrado, centímetros quadrados. Gente, qualquer medida linear, certo? Que você multiplique por outra medida linear, vai dar uma medida de área, uma medida quadrática, certo? Uma medida elevada ao quadrado. Polegada vezes polegada deu polegada ao quadrado. Hectare vezes hectare deu hectare ao quadrado. Metro vezes metro deu metro ao quadrado. Quilômetro vezes quilômetro deu quilômetro ao quadrado. Enfim, se for medida linear que você multiplicou por outra medida linear, vai totalizar uma medida de área. E o perímetro o que é? Não é a soma dos lados? Olha aqui então, gente. Somei esse lado aqui, que é o lado B. Aqui também tem um lado B. Ó, são dois iguais. Então, B mais B, 2B. Isso aqui se chama H. Esse lado também é H. Então, H mais H, eu totalizei em 2H aqui. Tudo bem? Muito bom. Então, de novo. Aqui eu tenho a área do meu retângulo, que é base vezes altura. Eu tenho o perímetro do meu retângulo, que é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Deixa eu voltar aqui para minha canetinha para a gente escrever. E aqui eu tenho do quadrado. A área do quadrado, lado ao quadrado. O lado do quadrado, perceba que eu chamei de A. Já vi em livros eles chamarem de L. Então você pode falar que pode ser L ao quadrado por causa de estar relacionado ao lado também, tá bom? E o perímetro é 4 vezes o lado. Como eu falei, pode ser chamado de L, então é 4 vezes o L aqui, tá? 4 vezes o L. Muito bom. Pensando agora, nós vamos pensar agora no triângulo. Olha aqui. Esse é o meu triângulo, certo? Percebam, então, que eu quero mostrar para vocês que o triângulo, eu já não vou falar do perímetro do triângulo porque eu preciso explicar um teorema chamado famoso Teorema de Pitágoras. E este não é o intuito da aula de hoje. Porém, da área do triângulo eu preciso falar um pouquinho, tá? E eu trouxe aqui um triângulo. Na verdade, eu estava com um retângulo aqui, certo? E aí, o que eu fiz? Depois eu cortei esse retângulo na metade. Ó, olha aqui, ó. Nossa, ficou bem torto, Júlio. Isso, agora melhorou. Deixa eu até tentar usar um recurso novo que eu tô aprendendo aqui, a borracha, ó. 10 agora. Então, gente, aqui eu tenho o meu retângulo que eu partilho ao meio. Quando eu partilho ao meio certinho, o que eu achei? O que eu encontrei? Eu encontrei um triângulo. Um famoso triângulo, chamado triângulo retângulo, que é um triângulo que tem 90 graus aqui, certo? E esse triângulo retângulo, percebam que ele é a metade do meu retângulo, certo? Se o meu triângulo ele é a metade do meu retângulo, significa que a área dele é a metade. E a área do retângulo é dada por base vezes altura. Metade de uma coisa é dividir essa coisa por 2. Então perceba que eu consigo descobrir a forma do triângulo, da área dele, a partir do retângulo.
Então, eu mostrando para vocês aqui que se eu pegar dois triângulos, eu formo um retângulo. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Quando você fizer essa multiplicação, basta você dividir a sua resposta por 2 que você vai achar a área do triângulo, certo? Aqui eu trouxe o perímetro. E o que eu falei aqui? Do perímetro é a base, certo? Mais a altura H, mais a hipotenusa. Então, o cálculo da hipotenusa, que é esse HIP, a hipotenusa é o maior lado que o seu triângulo vai ter, que é esse lado aqui, certo? É um cálculo para a gente fazer em um próximo momento. Mas eu só quero mostrar para vocês que o perímetro vai ser dado por base, mais altura, mais a hipotenusa. Outra observação importante aqui que a gente tem que fazer é o seguinte. Você... ângulo de 90 graus aqui. A hipotenusa, ela sempre vai estar oposta, ou seja, de frente para o ângulo de 90 graus. Então, olha aqui, ó. A hipotenusa, ela está de frente, ó, ao ângulo de 90 graus. Percebam que a hipotenusa, aqui, ela não encontra o quê? A parte, o vértice que tem um ângulo de 90 graus. Tá ok? Então, o vértice que tem um ângulo de 90 graus encontra uma parte da base e aqui a da altura. Mas ela não faz limite, ela não encontra a hipotenusa. Tudo bem? E aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês. A gente está falando um pouquinho de área. Eu trouxe os metros quadrados mais caros do Brasil. Isso significa dizer que se você for comprar uma casa, um apartamento em alguma dessas cidades, segundo a FIPZEP, coloquei a fonte aqui, você vai pagar mais ou menos esse valor. Então, se, por exemplo, você vai lá na cidade do Rio de Janeiro, que tem o metro quadrado mais caro do Brasil, entre as capitais que eu coloquei aqui, entre algumas cidades que eu coloquei aqui, você vai pagar, em média, R$ 9.331 em um metro quadrado. Isso significa que se você vai comprar um imóvel, uma casa, um apartamento de 70 metros quadrados, no Rio de Janeiro você vai pagar 653 mil. Não, eu quero morar lá em Manaus, que é lá pro norte. Tudo bem, Manaus, um metro quadrado é bem mais barato. Dá quase, olha aqui, a metade do Rio de Janeiro, certo? Na verdade, Manaus dá até, assim, menos da metade do que no Rio de Janeiro, né? Então, se eu for comprar o mesmo apartamento lá em Manaus, eu vou pagar em torno de 320 e poucos mil reais. Então, percebam que eu posso usar o conceito de área em diversos segmentos, tá? Nós vamos olhar e reparar que, às vezes, grandes centros, cidades turísticas têm um metro quadrado muito caro. Então, Rio de Janeiro, vocês percebam que tem um metro quadrado muito caro. São Paulo, que hoje é a maior cidade do Brasil, tem um metro quadrado muito caro, porque disponibiliza de grande tecnologia, é uma cidade totalmente industrializada, que tem um avanço tecnológico assim ímpar no Brasil, e tem muitos empregos, então muitas pessoas vão para lá, o que vai dar uma inflada, ou seja, aumenta o preço do metro quadrado dos imóveis na cidade em questão. Muito bem. Vamos fazer algumas situações, problemas, para que a gente possa fixar melhor esse conteúdo. Eu sempre brinco com os meus alunos. Matemática é algo que a gente precisa fazer, exercitar, porque senão a gente não consegue aprender de uma forma eficaz, certo? Mariana quer comprar um tapete retangular que cubra a mancha de seu piso. O tapete deve ter 2 metros de largura e 150 centímetros de altura. Calcule qual a área coberta pelo tapete em metros. O tapete conseguirá tampar uma mancha de 2,5 metros quadrados? Gente, cálculo simples. Então, eu tenho que pegar... o tapete, ele tem o quê? Retangular. Ele tem um formato retangular de 2 metros, 150 centímetros. Júlio, precisa transformar para metros? Sim, tem que ser a mesma unidade. Então, eu coloquei aqui, 1,5 metros. Então, para que eu ache essa área A, basta você pegar a base, que é 2, e multiplicar pela altura, que é 1,5. Portanto, a gente acha aqui que a área vai dar 3 metros quadrados. Ok, o tapete dela tem 3 metros quadrados. Ela quer tampar uma mancha de 2,5 metros quadrados. O tapete dela não é maior que o da mancha, que a área da mancha, então ela vai conseguir tampar essa mancha. Tudo bem? Situação, problema bem fácil para a gente conseguir resolver. Olha essa.
Se o perímetro de um campo de futebol é 250 metros e este campo possui largura de 100 metros, qual é a área em metros quadrados ocupados pelo campo? Então vamos lá. Esse aqui, nós sabemos que o campo de futebol ele tem o quê? Um formato de um retângulo. Eu sei que o perímetro todo dá 250 metros. Eu sei que a largura é 100 metros. Então eu tenho 100 aqui e 100 aqui, certo? Esses lados superior e inferior são iguais. Se o perímetro dá 250, essa medida aqui somado com essa é a diferença do 250 menos a soma dos dois 100 aqui. Então 250 menos 200. Então eu tenho 50 metros para distribuir para a parte da direita do campo e para a parte da esquerda. O que me totaliza 25 metros, certo? E para que eu ache a área do retângulo, basta eu fazer então a área igual a base vezes a altura H. Quanto que vale a base? 100 metros, muito bem. Quanto que vale a nossa altura aqui? 25. Portanto, a área, vou colocar aqui, desse campo de futebol é igual a 2.500 metros elevado ao quadrado. Unidade de área elevado ao quadrado, ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Eu queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e até a próxima.